Maquiavel, o manual banido de liderança, que os CEOs brasileiros usam em segredo. O vilão que revelou como o poder realmente funciona no Brasil. Imaginem um homem que ousou escrever o manual mais perigoso da história da liderança. Um tratado tão controverso que transformou seu nome em sinônimo de manipulação e frieza. Estou falando de Nicolau Maquiavel e sua obra explosiva, O Príncipe. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Maquiavel não era o vilão. Ele era o cirurgião que teve coragem de expor a anatomia real do poder. Como arqueólogo da performance humana, descobri algo fascinante nos manuscritos florentinos. Maquiavel não inventou a manipulação, ele a revelou. Não criou o lado sombrio da liderança, ele o documentou com precisão cirúrgica. E essa é exatamente a mentalidade que separa os líderes medíocres dos extraordinários. Vivemos numa era que glorifica a bondade superficial, onde todos querem ser amados. Mas Maquiavel nos confronta com uma verdade brutal. É mais seguro ser temido do que amado. Não porque devemos ser cruéis, mas porque devemos ser eficazes. A liderança não é um concurso de popularidade. É xadrez tridimensional, onde cada movimento conta. O que descobri estudando os grandes estrategistas da história é que eles compartilhavam uma característica. Eram simultaneamente leão e raposa. O leão para enfrentar os lobos, a raposa para detectar as armadilhas. Não por crueldade, mas por inteligência estratégica pura. Steve Jobs não era amado por todos na Apple, mas criou produtos que mudaram o mundo. Napoleão não conquistou a Europa sendo gentil, mas através de estratégia militar impecável. A disciplina maquiavélica não é sobre ser malvado, é sobre ver o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. É sobre tomar decisões baseadas na realidade, não em ilusões românticas. Quantas oportunidades você perdeu por medo do julgamento alheio? Quantas vezes deixou de fazer o necessário para manter uma imagem boazinha? A alta performance nasce quando você para de tentar agradar a todos e começa a focar no que realmente funciona. Quando você entende que a liderança é responsabilidade, não privilégio, que resultados importam mais que intenções, que estratégia vence emoção. Aqui está seu primeiro exercício de poder real. Identifique uma situação onde você se sentiu impotente por medo do julgamento. Agora pergunte-se: qual seria a ação mais eficaz, ignorando completamente as opiniões externas? Não responda rapidamente. Sinta o peso da pergunta. Essa é a primeira pedra da sua fortaleza mental. O mundo não precisa de mais pessoas bonzinhas que não fazem diferença. Precisa de líderes que tenham coragem de ser eficazes, mesmo quando isso significa tomar decisões impopulares. Maquiavel nos ensinou que a verdadeira ética do poder está nos resultados que você entrega, não na aprovação que você recebe. Lembre-se, liderança não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. É sobre aceitar a responsabilidade pelas consequências das suas decisões. É sobre construir algo maior que sua necessidade de aprovação. Se a ideia de eficácia acima da popularidade ressoa com você, comente pragmatismo abaixo. O código militar que separa líderes de chefes, virtude versus fortuna. Se você teve coragem de questionar suas certezas sobre liderança, está pronto para desvendar o código mais poderoso de Maquiavel, a batalha eterna entre virtude e fortuna. Essa não é apenas teoria acadêmica, é o blueprint mental que separou conquistadores de conquistados ao longo da história. Deixe-me explicar esses dois conceitos que mudaram minha compreensão sobre alta performance. Virtude não é virtude moral como conhecemos. É sua capacidade de ação, sua habilidade de tomar decisões rápidas e precisas sob pressão. É sua competência técnica combinada com inteligência emocional. Fortuna, por outro lado, representa tudo que está fora do seu controle: mercado, política, opinião pública, desastres naturais. Os fracassados vivem tentando controlar a fortuna. Os vitoriosos usam a virtude para dançar com ela. É como surfar. Você não controla as ondas, mas desenvolve a habilidade de cavalgá-las magistralmente. Essa distinção simples explica por que algumas pessoas prosperam no caos,
enquanto outras são esmagadas por ele. Analisando grandes líderes da história, descobri um padrão fascinante. Churchill não controlava os bombardeios nazistas, mas controlava sua resposta aos bombardeios. Jeff Bezos não controlava as crises econômicas, mas controlava como a Amazon reagia a elas. Oprah não controlava sua origem humilde, mas controlava como usaria essa experiência para conectar-se com milhões. A revolução mental acontece quando você para de desperdiçar energia tentando mudar o incontrolável e foca obsessivamente no que pode influenciar. Sua mentalidade, suas habilidades, suas decisões, suas reações. Essa é a fortaleza inexpugnável que ninguém pode derrubar. Pense quantas vezes você se deixou drenar emocionalmente por situações completamente fora do seu controle. Trânsito, clima, economia, comportamento alheio. Cada minuto gasto se frustrando com o incontrolável é energia roubada do que realmente importa, o desenvolvimento da sua virtude. Aqui está o exercício que mudou minha vida e pode mudar a sua. Pegue uma situação atual que está te estressando. Divida uma folha em 2 colunas. Posso controlar e não posso controlar. Seja brutalmente honesto. A clareza que emerge desse processo é transformadora. Você perceberá que 80% do seu estresse vem de tentar controlar os 20% que estão fora do seu alcance. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas em querer o que você pode controlar. Não está em evitar problemas, mas em desenvolver a capacidade de resolvê-los. Não está em eliminar a incerteza, mas em prosperar dentro dela. Maquiavel entendeu que o destino não é uma força cósmica imutável. É o que acontece quando você não tem virtude suficiente para moldá-lo. Por isso ele disse que a fortuna é como uma mulher. Responde melhor à audácia do que à timidez. Não por machismo, mas porque a vida premia quem age, não quem hesita. A alta performance nasce da disciplina de focar exclusivamente no seu círculo de influência, expandindo-o gradualmente através do desenvolvimento constante das suas capacidades. Cada habilidade nova é território conquistado. Cada decisão consciente é poder recuperado. Se você entendeu que virtude é sua única arma real contra o caos, comente VIRT abaixo. A arte de ser leão e raposa, que nenhum coach brasileiro ensina. Chegamos ao núcleo da genialidade estratégica de Maquiavel, a capacidade de transformação instantânea. Ele disse que o príncipe deve saber ser tanto leão quanto raposa. E isso não é metáfora, é tecnologia de liderança aplicada. Mas atenção, não estou falando sobre personalidade múltipla, estou falando sobre inteligência adaptativa de alto nível. Deixe-me contar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre liderança eficaz. Analisando grandes estrategistas da história, de Alexandre o Grande até Elon Musk, descobri que todos dominavam essa arte da metamorfose contextual. Eles não eram consistentemente agressivos nem passivos. Eram estrategicamente fluidos. O leão é necessário quando você precisa enfrentar ameaças diretas, estabelecer limites claros, ou liderar através de força e determinação. Jobs era leão quando cortava projetos medíocres na Apple. Vince Lombardi era leão quando exigia excelência dos Green Bay Packers. Margaret Thatcher era leão quando reformulou a economia britânica. A raposa surge quando você precisa navegar política complexa, detectar armadilhas ocultas ou conseguir cooperação através de inteligência emocional. Jobs era raposa quando seduzia investidores e parceiros. Lombardi era raposa quando motivava individualmente cada jogador. Thatcher era raposa quando negociava com outros líderes mundiais. A maioria das pessoas falha na liderança porque se prendem a um único modo operacional. São sempre agressivos ou sempre conciliadores, sempre diretos ou sempre indiretos. Mas o mundo real exige flexibilidade estratégica. Um momento demanda força bruta, outro exige sutileza cirúrgica. Aqui está o segredo que poucos compreendem. A metamorfose não é sobre falsidade, é sobre adequação contextual. O melhor cirurgião não usa o mesmo instrumento para todas as operações. O melhor chefe
não usa a mesma técnica para todos os pratos. Por que o líder deveria usar a mesma abordagem para todas as situações? Desenvolvi um framework mental que revolucionou minha capacidade de liderança. Antes de qualquer interação importante, faço 3 perguntas. Qual é o objetivo real desta situação? Que tipo de pessoa estou enfrentando? Que abordagem tem maior probabilidade de sucesso? A resposta determina se eu acesso o leão ou a raposa. Com subordinados que precisam de direcionamento claro, leão. Com pares que precisam ser influenciados, raposa. Com superiores que precisam ser impressionados, combinação fluida de ambos. Com clientes que precisam confiar, primeiro raposa para criar conexão, depois leão para demonstrar competência. A transformação mental acontece quando você percebe que personalidade não é destino, é ferramenta. Você não é, naturalmente, tímido ou agressivo. Você escolhe conscientemente qual aspecto acessar baseado na eficácia situacional. Isso é poder real. Mas cuidado com a interpretação superficial. Ser leão e raposa não significa ser falso. Significa ser completo. Significa ter acesso consciente a todo o espectro de respostas humanas, escolhendo aquela que melhor serve ao objetivo maior. Pratique esta semana. Identifique uma situação onde você sempre usa a mesma abordagem. Experimente conscientemente a abordagem oposta. Se você sempre é direto, tente a sutileza. Se sempre é conciliador, tente a firmeza. Observe os resultados sem julgamento. Se você está pronto para dominar a arte da liderança adaptativa, comente Metamorfose abaixo. Como construir um império mental que dura 500 anos? Chegamos ao ponto onde a filosofia de Maquiavel transcende história e se torna arquitetura do seu futuro. O que realmente impressiona no legado maquiavélico não foram suas conquistas políticas temporárias, mas a imortalidade das suas ideias estratégicas. 500 anos depois, o príncipe ainda é estudado em Harvard, ainda influencia decisões em Wall Street, ainda molda líderes globais. Isso me fez refletir profundamente sobre o que realmente constitui alta performance sustentável. Não são os resultados que você alcança, mas os sistemas de pensamento que você desenvolve. Não é o que você constrói, mas como você pensa. Não é o poder que você acumula, mas a sabedoria que você destila. Maquiavel morreu há 5 séculos, mas sua mente ainda governa salas de reunião pelo mundo. Seus insights ainda determinam estratégias corporativas. Suas lições ainda moldam líderes que nem sabem que estão aplicando princípios maquiavélicos. Isso é imortalidade intelectual, o tipo de legado que transcende tempo, geografia e circunstância. Aqui está a revelação que mudou minha abordagem sobre construção de legado. Você não precisa conquistar impérios físicos para alcançar a imortalidade. Você precisa conquistar a si mesmo tão completamente que sua mentalidade se torne um modelo replicável. Precisa desenvolver princípios tão sólidos que sobrevivam às tempestades do tempo. Analisando figuras históricas que conseguiram essa transcendência, Marcos Aurelius, Leonardo da Vinci, Einstein, Gandhi, descobri padrões fascinantes. Todos desenvolveram frameworks mentais únicos. Todos documentaram seus insights sistematicamente. Todos focaram mais em principles do que em tactics. Todos entenderam que o verdadeiro poder está na capacidade de influenciar o pensamento de gerações futuras. A dinastia mental começa quando você para de perseguir reconhecimento imediato e começa a construir relevância permanente. Quando suas decisões são guiadas não pelo que é popular hoje, mas pelo que será correto para sempre. Quando você desenvolve disciplinas que funcionam independentemente de contexto externo. Maquiavel sabia algo profundo sobre natureza humana. As mesmas forças que moviam príncipes florentinos ainda moveriam líderes 5 séculos depois. Ambição, medo, esperança, orgulho, essas variáveis são constantes históricas. Por isso, seus insights permanecem relevantes. Ele focou no que não muda em vez do que muda. Sua dinastia mental deve ser construída sobre fundações igualmente sólidas.
Que princípios você desenvolveu que funcionariam em qualquer época? Que sistemas de tomada de decisão você criou que resistiriam a qualquer pressão externa? Que aspectos do seu caráter você forjou que permaneceriam íntegros sob qualquer teste? O exercício final desta jornada é um compromisso com a eternidade. Imagine que você está escrevendo uma carta para um líder do futuro, alguém que nascerá daqui a 100 anos, mas enfrentará desafios fundamentalmente similares aos seus. Que sabedoria você transmitiria? Que princípios você cristalizaria? Que sistemas mentais você documentaria? Escreva essa carta, não como exercício teórico, mas como blueprint da sua dinastia mental. Cada insight que você documenta se torna parte da sua imortalidade intelectual. Cada princípio que você desenvolve se torna herança para gerações futuras. A verdadeira alta performance não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você transmite, não pelo poder que você exerce, mas pela sabedoria que você destila. Não pelos problemas que você resolve, mas pelos frameworks que você cria para que outros resolvam problemas similares no futuro. Se você está pronto para começar a construção da sua dinastia mental, comente eternidade abaixo